A nossa audiência hoje, e graças às redes sociais, é bem verdade, nós sabemos que há uma certa hipocrisia nesse assunto e até, de certa maneira, não só o cinismo, a hipocrisia, mas má fé. Veja, eu vou dar o exemplo até da Gleisi Hoffmann que você levantou. Eu me lembro da Gleisi Hoffmann dando uma entrevista para a Al Jazeera, e veja que eu trabalhei com a Al Jazeera no Haiti, e aí eu nem conhecia essa rede de televisão, se eu não me engano a sede é no Catar, mas eles têm uma audiência muito grande no mundo árabe. E me chamou a atenção que a Gleisi Hoffmann, na época, ela fez uma entrevista concitando aos países árabes a se levantarem, a apoiarem de alguma maneira as denúncias que ela e o partido dela faziam no exterior, na Europa, inclusive foi à Europa também fazer essas denúncias sobre a prisão do presidente Lula à época, que ela atribuía como uma perseguição política, inclusive acusando de lawfare, ou seja, de uso da justiça para perseguição política, querendo impedir que o presidente Lula concorresse. Veja que você pega esse discurso, ele encaixa perfeitamente nesse momento agora. Então, o mínimo que se esperaria era uma coerência de dizer, olha, nós no passado fizemos isso, agora a direita, pela primeira vez, diga-se de passagem na história brasileira, que a gente tem essa oportunidade de ver uma articulação, porque isso é típico da esquerda. A esquerda tem no seu DNA o movimento internacional, o movimento comunista internacional, a internacional socialista. Lembra, inclusive, do Alckmin, naquele momento de constrangimento, ele ali participando de uma cerimônia em que o hino da Internacional Socialista foi tocado, ele ficou ali meio desconfortável, mas depois ele gritou um Lula, Lula, tal. Então, aquela imagem meio ridícula, né, que a gente viu ali do Alckmin, isso mostra que, na verdade, a social-democracia, o socialismo, eles têm uma ancoragem internacional, trabalhadores de todo mundo univos, então tem toda uma pegada de uma articulação internacional. Já a direita, os conservadores, eles não trabalhavam dessa forma, até que a gente tem esse movimento que está acontecendo hoje, e é bem verdade, liderado pelo presidente Trump, sim, por um grupo, nós temos o CPEC hoje acontecendo na Coreia do Sul, acontecendo na Europa, no Brasil, na Argentina. Eu fui ao CPEC na Argentina, eu fui a vários CPECs aqui nos Estados Unidos, e o Brasil agora já tem os CPECs acontecendo, que são movimentos conservadores que não existiam, Paulo. Há pouco tempo atrás nós não tínhamos essa articulação. Então agora que o Eduardo vem aos Estados Unidos, junto com o Paulo Figueiredo e outros, a bem da verdade, eu vou te dizer para você, eu fui a Washington com vários deputados, e sabe o que eu descobri? Eu descobri que um grupo de líderes de ONGs, inclusive com parlamentares de esquerda, tinham vindo aos Estados Unidos conversar com Bernie Sanders e vários líderes democratas antes das eleições de 2022. Eles fizeram mais ou menos aquilo que o ministro Barroso confessou, dizendo que pediu ajuda aos Estados Unidos, e quando ele era o presidente do TSE. Pois é, esse grupo veio aos Estados Unidos e fez exatamente aquilo que eu estava fazendo com esses parlamentares, indo ao Congresso, conversando, buscando apoio. Então isso, Paulo, que eles agora dizem que está relativizando a soberania do país, eles mesmos sempre praticaram de buscar apoio internacional. Então eu acho que isso é de um cinismo e que, na verdade, a nossa população hoje percebe. Os eleitores do Eduardo Bolsonaro, por exemplo, eu tenho certeza disso que eu vou te falar. Quem votou no Eduardo Bolsonaro gostaria de vê-lo ali na Câmara dos Deputados, trabalhando, defendendo as razões por que votaram. Ele foi o deputado federal mais votado lá em São Paulo. Agora, quando ele fica aqui nos Estados Unidos e faz esse trabalho que ele está fazendo, eu te garanto que nenhum eleitor do Eduardo Bolsonaro se sente defraudado. Pelo contrário, ele diz, agora ele está avançando em cima das pautas que eu gostaria com muito mais efetividade. Então eu digo para você, Paulo, eu vi esse filme acontecendo em várias ocasiões, mas agora que eu moro aqui nos Estados Unidos e estive no governo Biden, aliás, estive no governo do Obama, vi a transição para o governo Trump 1, vi a transição do Trump para o Biden, agora de Biden para Trump. Durante todo esse período, eu posso te afiançar que quem tinha mais presença e interlocução no exterior aqui nos Estados Unidos era a esquerda.
E agora, surpreendentemente, a direita começa a fazer essas articulações com a Europa, com o Chega em Portugal, que com certeza, com esse aumento de cadeiras agora, ele passa a ser a segunda maior força política em Portugal. Isso que está acontecendo na Itália com a Meloni, o que está acontecendo na Suécia e até na Grã-Bretanha com o Brexit, tudo isso que a gente está vendo acontecendo no mundo, vai chegar no Brasil, Paulo. Nós tivemos a experiência de 4 anos de Paulo Guedes e Bolsonaro, e essa experiência não foi, vamos dizer assim, enterrada. Ela foi interrompida. Eu quero crer que nós retomaremos a senda, o caminho que nós precisamos. Tomara que com um pouco de ajuda aqui institucional dos Estados Unidos, com certeza. Esse trabalho que o Eduardo está fazendo aqui, o PGR, quando dá esse tiro no pé, na minha avaliação, quando ele assume, quando ele veste a carapuça agora, que ele acusa o Eduardo Bolsonaro, na verdade, a imagem que ele está passando aqui nos Estados Unidos é dizer o seguinte: olha, o Eduardo tem razão, essas acusações que ele está fazendo aqui procedem. Veja como está o lawfare no Brasil nesse momento, Paulo.